A paz, boa noite. É um grande prazer, uma grande alegria de estar aqui nessa noite. Eu sei que Deus tem algo para a vida de cada um, né? Que você possa abrir seu coração, porque o Senhor, Ele é bom, Deus, Ele é bom. Às vezes a gente acha que Deus está tão distante e, na verdade, Deus está cuidando de você de cada detalhe. Então, assim, que o Espírito Santo tenha liberdade na sua casa, na sua vida, para que Ele possa falar com você, para que você abra o coração para Ele, para que você receba aquilo que você necessita. A gente não sabe o que a gente mesmo necessita, mas Deus, Ele sabe do que a gente precisa, né? Então, nessa noite, abra o seu coração. Que você comece a receber o cuidado de Deus sobre a sua vida, né? O amor de Deus sobre a sua vida. Que Ele é perfeito, Ele é amoroso, Ele é maravilhoso. E assim, eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um. Louvo e agradeço a Deus a vida dos meninos, da Giovana, do Gabriel, que me convidou já há alguns dias. E eu fui perguntar para Deus, né? Eu acho que tudo a gente tem que ter uma direção de Deus para fazer as coisas, para saber o momento certo das coisas. E o mais maravilhoso de bom é que o Senhor não me deixou dormir à noite esses dias para dar uma palavra. Então, assim, eu fico contente com isso. Eu tinha preparado algo, mas o Senhor mudou os planos. Eu não me lembro de Deus falar tão forte comigo em algumas situações como justamente essa palavra. Porque eu já vinha preparado, desde a semana passada, uma palavra. Aquilo que Deus já havia colocado também no meu coração. Mas não sei o que aconteceu, mas no decorrer da semana Deus mudou a estratégia, Deus quis ministrar algo novo para a igreja, que eu fico muito contente com isso. Eu fico contente porque isso demonstra o cuidado que Deus está tendo por nós. O cuidado que Deus está tendo pela igreja. Né? Você que está aí, você não sabe que está sendo cuidado por Deus. Né? Então, Deus usa as pessoas para justamente falar algo da parte dele na sua vida, para a sua vida. Né? Então, assim, abra o seu coração, como eu falei. Né? Sinta cuidado mesmo por Deus. Você é amado, você é muito amado por Deus. E a palavra de hoje, ela está em Josué 2, 1. Aqui, essa palavra em Josué, eles já estão preparando para entrar em Jericó. Foi o momento que eles mandam os espias, né, para ir em Jericó, para espiar a terra. Então, em Josué 1, começa justamente com isso. E Josué, filho de Num, enviou secretamente a Setim e 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Em outra tradução, fala que, na verdade, era uma pensão. Esse lugar aí fala na casa, né? Na verdade, era uma pensão. Então, por isso que eles entraram. Eu só vou pular só, é só para você conhecer um pouco a história. Né? Eu vou pular lá para o 8, onde o que aconteceu? Os espias chegaram em Jericó e estava lá na casa de Raabe. E o faraó, o rei, teve a notícia que tinha os espias lá. E eles
mandaram soldados, né, à casa dela. E ela foi esconder os espias. Eu vou te falar, eu quero me atentar mais com a palavra, depois que os soldados saíram da casa de Raabe. Então, no 8 diz o seguinte: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. Então, aqui, na verdade, Raabe foi até lá com os espias, né? No 9, e disse aos homens: bem sei que o Senhor, olha só o que ela diz para os espias. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essas terras, e que o povo de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desfalecendo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, enquanto saís do Egito, e que fizestes aos reis, os amoreus, os Acion e os Ogeus, Ogli, na verdade, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Sabe o que eu me deparei? Raabe, eles já sabiam tudo que Deus estava fazendo na vida de Israel. Isso é maravilhoso. Às vezes o povo de Israel, eles ficaram 40 anos no deserto, sendo moldados, né? Sendo aperfeiçoados e tudo. Então, assim, na verdade, tudo o que Deus havia feito na vida do povo de Israel, as pessoas lá fora acabavam sendo impactados. Às vezes, muitas das vezes, o povo de Israel estava com o coração duro. Porém, às vezes, Raabe, ela estava recebendo de Deus mesmo de fora. Eles já sabiam o que Deus estava fazendo na vida de Israel. Agora, eu quero que você... Israel é uma demonstração mesmo do cuidado de Deus sobre a vida de alguém. Israel estava escravizado, eles estavam, né, sendo escravizados. Eles saíram, né, foram para a terra prometida, que manava leite e mel. Nesse trajeto aconteceram muitas coisas, e principalmente você vê o principal do cuidado e da provisão de Deus em tudo para eles. Então, isso não só impactava a vida deles, que aos poucos, por mais que eles eram duros, mas eles foram quebrantando os seus corações. Mas as pessoas, o que me chama muita atenção dessa mulher, que ela conhecia, ela sabia dos milagres que Deus estava fazendo. E na vida de hoje, você fala assim, não, isso aqui é lá no Velho Testamento, não tem nada a ver comigo. Por que não? Às vezes você não está na igreja, mas você vê os milagres de Deus. Você vê os milagres de Deus. E pelo fato de você ver os milagres, saber que Deus, Ele é poderoso, da mesma forma que essa mulher aqui, ela soube que Deus era o poder que Deus tinha.
Então, assim, às vezes na sua vida, você acha que Deus está tão distante. Às vezes Deus está tão perto de você, esperando às vezes só entra, filha. Abre a porta, na verdade, para que Deus possa entrar na sua vida, para que Deus possa mudar a sua história. Sabe, nosso Deus é o mesmo que fez aqueles milagres. Sabe, fez o mar se abrir, sair água de rochas. Esse é o nosso Deus. Sabe, desde sempre. É Jesus, no Novo Testamento, que a gente vê fazendo N milagres. Qual que é o seu milagre? O que você precisa hoje? Por que você acha que Deus não pode fazer na sua vida? Ele é Deus, Ele criou todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Então, assim, que você não possa só saber que Deus faça, de você ouvir os milagres de Deus, mas que você possa participar, que você possa participar no sentido de viver isso, essa experiência com o Senhor. Porque essas pessoas, Raabe, não era nem do povo de Israel. A gente vai continuar lendo esse versículo. Você vê que ela é abençoada. E eu falo mais, não é só ela. É ela e a casa dela é abençoada. Às vezes falta só uma ousadia de falar assim, Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu quero. Eu quero experimentar o teu sobrenatural. Eu quero experimentar o melhor do Senhor para a minha vida. O que ouvindo, desfaleceu o coração e em ninguém mais há ânimo. Isso aqui ela falando para os espias. Ela falava por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Olha que tremendo, isso aqui, ela falando para os espias. Você imagina que coisa tremenda? Então, assim, o mais interessante que a incredulidade, às vezes, do crente. Ela estava vendo que a vitória já estava dada. Isso aqui nos mostra que ele estava numa posição de tipo assim, nós aqui, vocês Israel, a vitória de vocês já estão garantida. E o povo de Israel foi lá mandar os espias para ver como que era, né? Às vezes nós crentes, na nossa incredulidade, falamos assim, nossa, mas será que Deus vai fazer? E Raabe, ela já sabia de tudo. Já cria no Deus poderoso, no entanto, eles já estavam rendidos, sabendo que a qualquer momento o povo de Israel ia chegar e ia vencer, né? Então, o que aconteceu? Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vos também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservais com vida a meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrais as vossas vidas da morte. Isso não é fantástico? Olha só, e conserveis com vida o meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, e tudo
o que tens. Livrais da morte, né? Então ela já sabia que mais cedo ou mais tarde Israel ia chegar lá, ia vencer a guerra, né? Ia tomar Jericó. E o mais interessante é que não foi só ela que estava sendo salva. Então, ela e a casa dela. Então, antes que nos fala que nós e a nossa casa servirão ao Senhor, é por aí. Então, Raabe, imagina, a Raabe ela era uma prostituta. E ela, com aquela atitude, ela estava simplesmente sendo instrumento não só para a salvação dela, mas de toda a casa dela. Então, eu pensava assim, eu tenho que, tipo assim, a minha família tem que buscar ao Senhor, depois eu vou. E o Senhor falou assim, não, é você mesmo. Então, às vezes, você está na sua casa, achando que não tem jeito mais para a sua vida, muito menos para a sua família. E é onde que você engana. Tem uma atitude como Raabe, de ousadia, de chegar diante do Senhor, de falar assim, Senhor, olha, eu não sou nada, mas eu quero apropriar do que o Senhor tem para a minha vida. E vai ser salvo você e sua casa. Olha que negócio maravilhoso. Você acha que Deus não quer isso? Lógico que Deus quer. Que não, na verdade, o que não quer é o diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, assim, é ele que às vezes vai colocar certo na sua mente que Deus não te ama, que Deus não tem o melhor para você, principalmente no mundo hoje que a gente não pode confiar no homem, né? A gente enfim, né? Como que a gente vai? As pessoas hoje em dia é difícil para a gente confiar, né? E como que você vai confiar em Deus? Como que com Deus vai ser diferente? Você deve pensar isso. Por que como que eu posso confiar em Deus? Será que Deus, Ele vai fazer mesmo na minha vida? Será que Deus quer fazer na sua vida? Você pode ter certeza que Deus quer. E Deus, o mais maravilhoso, que Ele é um Deus que a gente pode confiar. Certo? Deus é um Deus que a gente pode confiar. Ele é o único. Que a gente pode confiar e depositar a nossa vida verdadeiramente nas mãos dEle. Porque Ele tem os melhores caminhos. Ele tem o que realmente nós precisamos. Então, é Ele, é justamente Deus. Às vezes, o seu receio, às vezes, de confiar completamente no Senhor, às vezes porque a sua situação, você acha que é muito difícil. Principalmente hoje, que nesse tempo que a gente está vivendo, de crises, né, da saúde, é financeiro. Então você pensa, fala assim, cadê o Senhor, Deus? Com tanta coisa acontecendo, mas Deus está aí. E sabe o que é maravilhoso? Que a palavra dele nos garante que se a gente está nos caminhos dele, nossos pés não tropeçam. Você tem noção o que é isso? Que o Senhor, Ele é cuidadoso conosco. Ele é zeloso e Ele é muito ciumento. Ele é muito ciumento que Ele não quer dividir você com ninguém. O seu coração tem que ser totalmente do Senhor e para o Senhor. Quanto mais você se rende a Ele, mais Ele faz na sua vida.
Por quê? Ele é cavalheiro. À medida que você dá, que você permite ele entrar na sua vida, ele vai entrar. Totalmente diferente do diabo, que ele vai fazer de tudo para você não perseverar, para você, a palavra, isso são palavras do Senhor. Palavra do Senhor que é alimento, alimento para nossa alma, alimento que nos alimenta, que faz em nossas vidas. Então, assim, confia no Senhor, entrega a sua vida verdadeiramente. A palavra dele nos garante, você que conhece ao Senhor, e às vezes você está abatido. Porque está abatida a minha alma. Por quê? Às vezes você fala assim, pode acontecer, o milagre pode acontecer com qualquer um, menos comigo. Às vezes, Deus quer te falar algo. Você não está vendo, mas que nesses dias seus olhos sejam abertos. Seus olhos espirituais sejam abertos para você entender a situação que você está vivendo. Que os seus olhos sejam abertos para que você possa entender, possa ter revelação. Se você pedir o Senhor, Ele vai te mostrar. Você pode ter certeza. Às vezes, né, a gente fala assim, quer algo e o Senhor não nos dá. Não, é tipo assim, você fala assim, Deus, mas eu quero tanto, por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não me deu? E se você, qualquer um de nós, formos para Deus, Ele vai te responder. Filha, calma, filha. Calma, filha, não está no tempo. Não é a hora. Filha, você tem que mudar nisso. Seja sincero diante do Senhor. Não fica simplesmente culpando e falando que Deus, Ele é ruim, Deus, Ele é mal com você. Deus, Ele não faz na sua vida. Não. É justamente por Ele ser um pai amoroso que Ele não vai dar um carro para quem não é habilitado. Então, é justamente porque Ele é amoroso, Ele cuida da sua vida, que Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Então, olha só, vamos continuar aqui. Então, aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida... Então, aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até a morte. Se não denunciastes estes nossos negócios, e será, pois, que dando-vos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Misericórdia e de fidelidade. Eles estavam garantindo para ela que pouparia a vida dela, e realmente isso aconteceu, viu? Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o morro da cidade. O muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Olha que ela morava sobre o muro, quer dizer que ela morava sobre o muro de Jericó. Imagina você, como que era esse muro para ter uma casa? Raabe morava no muro, tinha casa, que largura é esse muro? A gente vê nesses filmes, né, que passava, é como se fosse uma carroça, mas tem um nomezinho. Cavalos puxando, naquela época tinha um outro nome.
mas se andava, né, nesse muro. O que aconteceu no muro de Jericó? Ele não caiu? Calma lá, mas passava que largura que era esse muro mesmo? Essa casa deveria ter um quarto, não sei que tamanho. Mas sabe o que é fantástico? Ninguém colocou a mão em nenhuma bomba para estourar esse muro. Como que esse muro caiu? Você está me entendendo? Você está me entendendo o raciocínio do negócio? Que os espias foram lá. Certamente eles estavam assustados com aquela situação toda, mas Deus tinha dado aquela cidade para eles. O que eles fizeram? Eles não usaram arma nenhuma, arma humana nenhuma. Simplesmente eles deram volta, Deus deu a direção, eles deram volta sobre esse muro, deu um grito e esse muro caiu. Tem noção? Visualiza isso. Como que era o muro e como que... imagina se não é Deus. A única explicação é Deus. É Deus que fez isso. Né? Os muros caírem. Qual que é o muro da sua vida que Deus não pode derrubar? Me fala. Qual que é a barreira na sua vida que Deus não possa remover, mudar? Qual que é a situação que você tem que Deus não possa fazer? Me diga. E o povo de Israel era um povo que, por mais que Deus tinha feito vários milagres, foram falhos, como nós somos falhos. Nós não somos perfeitos diante do Senhor. E eles conquistaram. E o mais interessante, não só isso, mas assim, você lendo o Velho Testamento, você vê eles vencendo guerras. Israel vencendo guerras que você fala assim, seria impossível. Mas todas as guerras eles venceram. Todas as guerras. Eu quero falar que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus. Entendeu? É o mesmo Deus. Qual que é a sua guerra? Hein? Nossas guerras diárias, as circunstâncias ao nosso redor. Né? A gente às vezes vê só a circunstância. Às vezes a gente não olha, ultimamente, umas estratégias que eu tenho tido, por exemplo. Uma oração que eu já fiz há um tempo, que eu faço sempre. Deus, que os meus olhos sejam fixados no Senhor. Porque Pedro, diante da tempestade, ele olhou para Jesus, ele começou a caminhar diante sobre as águas. Mas na hora que ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Qual que é a estratégia? Olha, sempre que seus olhos sejam fixados em Jesus. Alimente, como que está sendo o seu alimento? Alimente daquilo que te gera fé. Esteja com pessoas que te geram vida. Evita, ultimamente, jornal, noticiários. A gente já sabe o que vai falar. E vai gerar o que em você? Provavelmente medo. Então, assim, evita esse tipo de coisa. Evita essas coisas. Sabe, em vez de você alimentar esse tipo de coisa, começa a ler a palavra. Uma estratégia que eu te dou. Baixa no seu celular a Bíblia e você começa a ler que você baixar no seu celular. E às vezes, porque assim, às vezes você tem situações
que você pega e ouve. Às vezes você está com dificuldade de entendimento, você pega, tem como você ouvir a palavra. Você vai ouvindo e vai marcando aquilo que te chama mais atenção, aquilo que fala com você. Coloca, alimenta disso aqui, ó. O seu alimento tem que ser isso aqui, ó. Palavra de Deus. Não lê simplesmente como um livro qualquer, como um livro comum. Lê, fala assim, Espírito Santo, fala comigo nessa palavra. Enche o seu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te dar direções, deixa Deus te guiar em tudo. Está aqui na palavra de Deus. Então é o nosso alimento, é o nosso sustento, que a gente tenha esse tipo de alimento que realmente é eficaz e que a gente exclui tudo aquilo, não vê, não assista. Sabe, tudo aquilo que mina a sua fé, mas se posiciona, fala assim, eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus e somente para Ele. A minha oração diária é isso. E o que acontece? Busca, nesses dias, busca a estar debaixo de uma direção de Deus. Busca a estar no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, ali é paz. Se você, que conhece o Senhor, se você não conhece o Senhor, está perturbado, acende a luzinha sendo acesa para falar assim, tem algo errado. Não é? Quando o carro não está funcionando muito bem, não acende uma luzinha lá e fala assim, te dando um alerta. Se você está com a pulga atrás da orelha, né, como se fala, é porque tem algo que está te incomodando, que precisa entrar no eixo. É o Espírito Santo te incomodando para você ir para o centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, pode ter a tempestade que for. Você está dormindo tranquilamente. Vontade de Deus tem uma vida consagrada a Deus. O que vai fazer, ultimamente a gente está vendo muito, né, fim dos tempos. O que vai fazer você ser um crente vencedor? É estar no centro da vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Então, assim, que você vai ser encontrado como um servo bom e fiel, não é fazer o que o irmão faz. É fazer o que Deus pediu para você fazer. Como que você vai saber isso? Talvez você está me perguntando isso. Como que eu vou saber se o caminho a tomar é o caminho correto? Você tem o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te direcionar. É a intimidade que você tem com Ele. Se você buscar, você vai encontrar. Buscar, você vai encontrar esse caminho. Você vai ter clareza. Eu não sei como eu sei, mas eu só sei que é isso. Então, assim, essa questão, consagra a sua vida, fala assim, Deus, às vezes está tão difícil, eu falo assim, às vezes quando você para assim, parece que eu liguei o automático, a gente tem muito isso, parece que a gente liga o automático e lá na frente acontece alguma coisa que você fala assim, o radar liga e fala assim, calma lá, será que eu estou no caminho ainda? Ou mudou alguma coisa que eu nem percebi? Às vezes mudou a rota e você nem percebeu porque você estava no automático. Então o que você tem que fazer? Fala assim, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. No centro da tua vontade. Eu não estou entendendo nada, eu não estou sabendo de nada, mas eu quero estar no centro da tua vontade. Às vezes, diante da situação, às vezes uma situação, em vez de você murmurar, você fala para Deus, fala assim, Deus, como que eu tenho que responder diante dessa situação? Não é você ficar dando birra
Igual o menino mimado. É você perguntar ao Senhor como que você tem que agir, fazer, para que você seja aprovado, para que você receba. Porque a nossa vida, o que realmente vai fazer diferença de um crente vencedor é isso. Às vezes, Deus já, muitas das vezes, Deus já me parou. Sempre, desde o início da minha conversão, fui sempre muito... As coisas de Deus são muito rápidas, porque eu pensava o seguinte... eu pensava assim, calma lá. Eu me joguei, na verdade, para Deus. Eu falei assim, eu quero servir esse Deus e eu quero que seja mudada o que for para ser mudada. Eu não vou resistir ao molde do Senhor. Então, nisso, Deus teve uma liberdade muito grande na minha vida para fazer e para agir na minha vida. Então, hoje mesmo eu estava... o Senhor acaba lembrando a gente de algumas coisas. Apareceu no meu celular uma foto de 4 anos atrás. E o Senhor fez eu lembrar como que eu era e o que eu me tornei hoje. É maravilhoso de você... Quando você está diante da situação, e na situação, você só vê tempestade, você fala assim, meu Deus, como que vai ser o fim disso? Mas eu estou te falando como testemunho, é um testemunho, vale a pena. Vale a pena você passar pelos moldes do Senhor, sabe? Vale a pena você passar por cada circunstância, mas você fala assim, gente, como eu cresci, como valeu a pena eu passar por tudo. Então, assim, se joga diante do Senhor. Eu ouvi uma palavra uma vez, e eu levei para mim essa palavra. Falou assim, diante da circunstância, você é barro ou você é cera? O barro, ele endurece, a cera derrete. Você é cera ou é barro? Diante da circunstância, você vai derreter, falar assim, Deus, faz na minha vida o que tiver de fazer. Faz na minha vida. Se o Senhor permitir, o Senhor tem um propósito nisso. É você reconhecendo que Deus está acima de qualquer circunstância, situação. Sabe? Louvado seja Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, porque Ele é bom, e Ele sabe de todas as coisas. No início eu falei, você entregou a sua vida para a melhor pessoa, para a única pessoa que realmente vale a pena. É para Jesus, não é para qualquer pessoa. E você é muito precioso para o Senhor. Então, Ele não quer, às vezes você está querendo um caminho, que ali na frente tem um buraco, que Deus está te mostrando, Deus está tentando te parar, e você quer porque quer. Não! Deus está te mostrando, e Deus como Pai, Ele não vai permitir. Então, vai pelo aquele caminho. Eu já tive situações que eu tinha 2 empregos. Eu queria tanto um, não queria aquele outro não. Aí eu, por obediência, fui naquele outro. Gente, tinha um velhinho lá, nossa, o velhinho que era uma bênção. Mas ele foi instrumento de Deus na minha vida tanto. Tá velhinho que eu aprendi tanto com ele. E depois eu fiquei sabendo que aquele outro emprego não tinha dado certo, tinha umas situações, enfim. É aonde que a palavra de Deus fala que nós, nos caminhos do Senhor, nossos pés não tropeçam. Isso eu confessava essa palavra. Você que às vezes não é muito habituado à leitura, começa a ler Novo Testamento e Salmos. Começa a declarar salmos na sua vida e começa a rasurar a sua Bíblia, a marcar aquilo que te chama a atenção. Então, assim, eu marcava coisas, esse salmo, que no caminho do Senhor, meus pés não tropeçam. Eu marcava na minha Bíblia e declarava sempre isso, sabe? Essa verdade, porque o diabo ele não está feliz. O diabo ele quer sempre nos jogar no buraco. Mas o Senhor não, é totalmente diferente. Então, consagre a sua vida ao Senhor. Fala, se rende.
Gleane, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? É tão simples. Permite só que ele entra no seu coração e faz morada. Permita com que ele haja na sua vida. O seu Deus, o seu Abba Pai, é seu paizinho que cuida de você mais que ninguém. É Ele, o Deus Todo-Poderoso, que faz de você mais do que vencedor sobre todas as coisas. Você entendeu? Todas as coisas, Deus te faz mais do que vencedor. Então, abra o seu coração, fala, Deus, entra. Deus, seja a cera que diante do Senhor, às vezes, essa questão de você consagrar, falar assim, Deus, tudo é do Senhor. A minha vontade é do Senhor, o meu coração é do Senhor, o meu andar, o meu falar, eu consagro toda a minha vida, toda a mente, a nossa mente é constantemente uma guerra espiritual na nossa mente. Então a nossa mente é guardada, sabe, os nossos ouvidos são guardados. Então assim, por último, uma coisa que eu sempre fiz é referente à armadura de Deus. Lá em Efésios, eu declarava muito e declaro essa palavra, porque nossa guerra não é contra carne nem sangue. Então assim, não é o seu irmãozinho, não é a pessoa próxima de você que está, sabe, atormentando. Uma coisa que você tem que posicionar, fala assim, sai em nome de Jesus, você tem que aprender a posicionar. Então assim, saber que hora, que às vezes aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo para confrontar, para te entristecer, você tem que aprender a saber que as suas armas é a palavra de Deus, que as suas armas justamente você tem autoridade para você falar assim, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, sabe, toda mentalidade errada, toda incredulidade, todo medo, sabe, e sobre a vida da igreja, que seja caído por terra, em nome de Jesus. Na palavra do Senhor fala referente, principalmente o 6:14, fala referente à armadura de Deus. A armadura de Deus, imagina você um soldado, no mundo espiritual, eu falo, imagina um soldado mesmo. Ele não tem que ter toda uma armadura para ele estar na guerra? Nós também. E como a nossa guerra é espiritual, então assim, aqui fala referente ao cinturão forte da verdade. Imagina um cinturão. Um cinturão. Fala também da couraça da aprovação do Senhor. Com mais tempo, eu quero passar mais detalhes dessa armadura do Senhor. Porque fala que nossos pés estão calçados de sapatos para pregar a palavra do Senhor. Que sejam firmes no caminho do Senhor. É porque assim, eu declarei tanto isso aqui, declarei na minha vida, falei assim, Deus, eu estou cingido com o cinturão forte da verdade, com a couraça da aprovação do Senhor, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Então assim, são armas que na hora que a gente termina, você fala assim, é como se você tivesse tirado um fardo de cima de você. É porque, assim, às vezes é tanta opressão, tanta coisa espiritual na sua vida, e até mesmo para a gente nos armar, para a gente estar orando pelas outras pessoas, né? A gente revestir dessa armadura sobre as nossas vidas, declarar diariamente que as nossas vontades não é propriamente nossa, mas do Senhor que vive em nós. Amém? Então, assim, eu espero que o Senhor cuidou de você nesses dias, nessa noite, que o Senhor falou no seu coração, que o Senhor te deu a estratégia, que você entendeu, às vezes o que está acontecendo na sua vida, às vezes você te deu clareza, o que você tem que fazer, o que você tem que usar, o caminho que você tem que percorrer, mas o importante é que você rendeu e que você rende ao Senhor a cada dia, a cada amanhecer. Você fala assim, Deus, meu dia é do Senhor.
Sabe, meu dia do Senhor, por mais que está essa tempestade, por mais que está esse monte de coisa acontecendo, eu não sou atingido. Eu não sou atingido. Só mais um detalhe. Eu percebo assim, aqui, Bom Jardim, o mundo espiritual acaba sendo pesado. Você vai em outros lugares, você chega em outros, agora nessa época, você chega em outros lugares, você vê que o ambiente está mais leve. Você chega aqui, o ambiente está pesado, você começa a ter medo. Sabe o que é isso, igreja? A igreja tem que posicionar. A igreja tem que falar assim, eu estou na guerra. Você não entendeu? Eu estou na guerra. Então vamos vencer essa guerra. Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Que palavra, né, irmãos? Vocês que cultuaram conosco aí, como diz o ditado, fiquei de boca aberta, né? E não sei, eu gosto mais dessa passagem. Eu ministrei várias vezes, assim, Rabi sobre aproveitar as oportunidades, né? Uma prostituta, agora Mateus capítulo 1, versículo 5, entra para a genealogia de Cristo. E Hebreus 11, 31 entra para Rabi, entra para o rol dos de fé, né? Porque aproveitou as oportunidades. Louvado seja Deus pela vida da Griane, que ministrou a palavra, de você, que vai aproveitar a oportunidade nesta noite e vai sair dessa transmissão mais do que vencedores, profetizando a sua vida, crendo no poder da palavra que foi ministrado aqui nesta noite para a sua vida, e ter, em meio a essas circunstâncias que nós estamos vivendo, né, sair vitorioso nesta guerra, nessa batalha espiritual. Da manhã, às 9 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical, transmissão pelo Facebook. Às 19h30, também transmissão pelo Facebook. Não teremos culto, mesmo com o uso das máscaras, por enquanto não teremos, por determinação, por decreto municipal, não vamos ter. Então, apenas até então, teremos só via live pelo Facebook. Compartilhe, esteja conosco, cultue conosco pelo Facebook, até isso ser resolvido, né? É isso aí. Obrigado a todos vocês que estão aqui. São pouquinhos só 1, 2, 3, 4, né? E você que esteve cultuando conosco. E é isso aí, né? Quero dar a benção agora e até amanhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de você aí do outro lado e nós aqui, não só hoje, mas até que Ele volte. E todos dizem, amém. Estamos finalizado. Um abraço a todos vocês. Fique com Deus, fique na paz.